Olá, meu nome é Michele Lícia, da dupla formada por Adriele Souza e Michele Lícia. E iremos apresentar aqui um estudo de caso sobre o Windows 11 e o Ubuntu 20. Irei utilizar aqui tanto o slide, né, que estamos vendo na tela, como também o Excel com a planilha, né, com as informações que a gente precisava levantar sobre cada sistema operacional. Sobre as informações de um processo. Bem, a gente levantou essas informações através do gerenciador de tarefas. Deixa eu voltar aqui a imagem. Nele, a gente tem as informações. Quando a gente abre o gerenciador de tarefas no Windows 11, abrindo uma observação. Esse teste a gente realizou na máquina da Adriele, porque é ela que tem o Windows 11 na sua máquina, eu não possuo. Então, a gente rodou lá na máquina dela, abriu o gerenciador de tarefas e também utilizamos o WinDebug para poder também visualizar algumas informações e levantar os dados para esse estudo de caso. Aí, bem, através do gerenciador de tarefas, a gente conseguiu buscar as informações sobre o processo, né? O PID, o status, o nome do usuário, através dessas informações que estão aqui em cima. A modelagem do processo. A gente também utilizou o gerenciador de tarefas para visualizar as informações do PCB, já que ele também é um Process Control Block, né? Então, a gente também instalou o WinDebug, ativamos o modo debug do sistema operacional com um comando no PowerShell, o bcddit debugion, como administrador, né, utilizando o PowerShell. E depois que iniciamos a máquina, abrimos o WinDebug e executamos o comando dtkprocess. Aqui é a evidência, dtkprocess, para ele nos retornar essas informações. Os estados possíveis e transições possíveis. A gente tem o suspense, execução, pronto e novo. Do novo vai para o pronto, do pronto vai para em execução, de execução vai para pronto, em execução pode ir para suspense também, e se suspense ele pode ir para pronto. A gente também visualizou pelo gerenciador de tarefas. Como podemos ver aqui, a gente tem em execução, suspenso, aqui na aba status. O tipo de threads, a gente tem o kernel e o usuário. A gente conseguiu também rodar a informação através do WinDebug para a gente conseguir ver as informações do tipo de thread. Só uma observaçãozinha. Através do comando dtnt fthread, a gente conseguiu puxar. Então, os tipos é kernel e usuário. A hierarquia e agrupamento de processos. A gente tem os processos pai e filho. Essa hierarquia pode ser visualizada em ferramentas, como também o gerenciador de tarefas. A gente abriu no gerenciador, foi no guia detalhes, e lá a gente encontrou a lista de processos em execução. Aí na coluna PID, que tem um ID do processo, mostra o ID do processo. E tem também uma coluna PID do processo pai, que mostra o ID do processo pai. Esse aqui eu não peguei a imagem para mostrar. Mas aqui ao lado tem a descrição, né, detalhadamente do que fazer. A comunicação de processo é através de troca por mensagem do Windows, compartilhamento de memória, IPC, que é a comunicação de interprocessos, pipes nomeados, sockets e RPCs, que são as chamadas remotas a processos. A exclusão mútua, a gente tem semáforos, mutex, variáveis de condição e gravação, leitura. A prioridade de um processo. A gente tem 5. São 5, isso. A IDLE, que é a mais baixa, low, normal, high e real time. A real time ela é a mais alta. A gente também visualizou ela através do gerenciador de tarefas. Vou mostrar aqui. Ele também mostra qual é o nível de prioridade, se é normal ou se é baixa, como está aqui no print. O algoritmo de escalonamento de processos. A gente tem o Real-Time Scheduling, o Round-Robin Priority Scheduling e o baseado em filas multiníveis. O tratamento de deadlocks. O Windows ele realiza através do algoritmo de Bankers para detectar deadlocks e quando encontrar alguma medida, seja terminar o processo ou disponibilizar,
os recursos para que ele rode lá, para que ele funcione. Bem, a gente não consegue visualizar ele pelo próprio SIOTS, teria que ser por aplicativos de terceiro. Agora a Adriela irá falar sobre o Ubuntu. Quando a gente olha para o Ubuntu, a gente consegue ver algumas informações sobre seus processos, como por exemplo, o ID do processo, usuário, nome, status e prioridade. Essa visualização pode ser feita de duas formas, utilizando um visualizador, um software visualizador ou a linha de comando. Quando a gente vai para a linha de comando, a gente pode utilizar alguns comandos, como por exemplo o top, que ele lista todos os processos que estão rodando atualmente na máquina. A gente também pode utilizar o ps-aus/grep com o nome do processo, para a gente saber o detalhe de um processo em específico. Mas também a gente consegue utilizar o htop como um comando, mas ele funciona parecido com o top, só que ele exibe uma lista um pouco mais interativa e colorida a respeito daqueles processos que estão rodando na máquina. E para ele poder ser executado, é preciso instalar previamente. É possível ver um exemplo de como seria esse visualizador do Linux. Para isso, a gente tirou um print dos nossos testes e aqui a gente pode ver justamente o processo que a gente utilizou no nosso comparativo. E aí aqui a gente consegue perceber algumas informações sobre ele, como por exemplo seu nome, usuário, a porcentagem de CPU que ele está utilizando, o ID. A gente consegue ver também a memória dele, o espaço no disco total de leitura. A gente consegue ver o de escrita e entre outras informações. Todas essas colunas aqui visíveis, a gente pode editá-las, adicionando ou removendo alguma delas. Quando a gente passa a olhar as modelagens dos processos no Linux, a gente percebe que é uma tabela de PCB. PCB é justamente uma estrutura em que o processo ele se dispõe no sistema operacional. É um bloco que corresponde a este processo. Então, nesse bloco ele vai ter algumas informações, como por exemplo, o nome, o ID, como a gente já viu anteriormente. Quando a gente olha para os estados e transições possíveis dos processos no Linux, a gente consegue ver os estados como sleep, running, ready, created, terminated, suspended. E as transições possíveis que a gente consegue perceber também é de creator para ready, ready para running, running para suspended, suspended para ready. E um processo ele é suspenso quando, por exemplo, ele tem algum erro e aí o processo é suspenso porque por conta de algum erro dentro daquele processo e tudo mais. Ou quando ele precisa de um recurso, ele pode assumir o status de sleeping, justamente porque ele vai ficar ali de standby no aguardo daquele recurso que ele precisa. E aí ele também vai seguir os mesmos fluxos que o suspenso, ou seja, ele vai de sleeping para ready, de ready para running, de running para suspend, para sleep ou suspended. Ou também pode ir para o status de terminated, que é justamente quando um processo já finaliza toda a sua execução. Quando a gente olha para os tipos de threads, a gente pode perceber 3 tipos de threads no Linux, que seria de kernel, núcleo, seria de usuário, e seria a híbrida, que tem a thread que está com sua parte no kernel, sua parte no usuário. Então, fazendo essa mesclagem de ambos tipos de threads. Passando para a parte de agrupamento e hierarquia de processos, no Linux a gente consegue perceber os tipos de processos pai e filho. Além disso, a gente consegue visualizar essas informações a partir do comando ps-tree. Esse comando ele verifica justamente essa estrutura barra hierarquia de processos e dá pra gente um pouco dessas informações sobre esses processos.
Quando a gente olha para a parte de comunicação de processos, no Linux, os processos podem se comunicar entre si por meio de mecanismos de comunicação, como pipes, sinais, memória compartilhada, fila de mensagem e sockets. Também é possível, no Linux, fazer chamadas específicas do sistema. E essas chamadas podem ser, por exemplo, fork, que é justamente para criar um processo, exec, que é para executar um processo, wait, que é para fazer uma suspensão do processo, uma pausa do processo, ou kill, que é justamente para eliminar um processo que está em execução. Isso também são ações que estão relacionadas a essa parte de comunicação entre os processos. Quando a gente olha para a parte de exclusão mútua, a gente percebe semáforos, mutex e variáveis de condição no Linux. Quando a gente vai para a parte de prioridade de um processo, é possível ter em tempo real, normal, de background e negativa. Quando a gente olha para os algoritmos de escalonamento de processos, no Linux existe a possibilidade de utilizar o round robin, shortest job next, shortest job first, first come first serve e priority scheduling. Quando a gente vai para o tratamento de deadlocks, no Ubuntu envolve uma parte de detecção. Então, ele faz essa parte de tratamento do deadlock com detecção, prevenção ao deadlock e, quando necessário, a gente também consegue fazer uma resolução manual, justamente utilizando o comando kill, que a gente consegue eliminar um processo que está executando naquele momento específico no sistema operacional.